E se Justiniano não tentasse reconquistar o Ocidente? Justiniano foi um grande imperador do Império Romano, talvez o último grande imperador conquistador, que tentou incansavelmente a reconquista de todo o Ocidente romano, conseguindo, é fato, ter sucesso em várias campanhas, reconquistando até mesmo a própria Roma. No entanto, algumas pessoas dizem que a vontade de Justiniano de conquistar o Ocidente fez Roma ficar vulnerável contra os sassânidas no Oriente, enfraquecendo o império com o gasto de recursos, em uma bola de neve que duraria até a invasão árabe. Mas será mesmo que a reconquista de Justiniano foi ruim para o império? Será que não trouxe nada de benéfico? Bom, no vídeo de hoje iremos descobrir. Como sabemos, fatores externos, como a peste e a divisão teológica contribuíram para o declínio de Constantinopla após Justiniano. No entanto, como a especulação de o que aconteceria se Justiniano não invadisse o Ocidente é incerta, podemos teorizar um possível resultado se os romanos tivessem tomado um caminho alternativo. O Império Romano gastou uma enorme quantidade de recursos na reconquista das terras mediterrâneas, embora na verdade ainda estivesse em guerra com a Pérsia Sassânida. Não só o tesouro de Justiniano foi esgotado por estas guerras, mas ele foi forçado a pagar tributo de ouro à Pérsia, a fim de pacificá-los enquanto seu exército estava em outro lugar, empobrecendo Constantinopla, e ao mesmo tempo enriquecendo a Pérsia. Se, em vez disso, Justiniano tivesse esquecido a recuperação do Ocidente e voltado os seus exércitos para a Pérsia, esta dupla frente não existiria. A carta na manga aqui é Belisário. É difícil exagerar as proezas de Belisário como general. Ele demonstrou tal domínio da estratégia, da guerra psicológica e do treinamento que ainda é objeto de estudo militar. Embora sua atenção e recursos estivessem constantemente divididos, movendo-se entre a Pérsia, a Itália e o norte da África, ele venceu muitas batalhas contra todas as adversidades, principalmente na Batalha de Dara, onde derrotou um exército persa maior e mais bem equipado. A Batalha de Dara é importante porque mostra o enorme potencial dos romanos para obter uma vitória decisiva contra o Império Sassânida. Antes do esgotamento do tesouro romano sob Justiniano, Constantinopla tinha vantagem sobre a Pérsia em população, riqueza e tecnologia militar. O Império Bizantino tinha mais terras, que eram geralmente mais férteis e ricas do que as controladas pelos persas, mesmo se ignorarmos os territórios conquistados por Justiniano no norte de África, na Itália e nos Balcãs. Com toda a atenção e recursos, Belisário poderia ter infligido derrota após derrota aos exércitos sassânidas. Historicamente, o regime persa, pressionado por múltiplas derrotas em diversas frentes, entrou em guerra civil logo após a morte de Justiniano. Com a pressão romana, o regime entraria em colapso muito antes, e a posterior Guerra Romano-Sassânida de 602 a 628, na qual ambos os lados foram devastados poucas décadas antes do início das guerras de expansão muçulmanas, nunca aconteceria. Essas guerras deixaram o Império Romano e a Pérsia mais vulneráveis à agressão do que a peste ou à turbulência religiosa. Com a Pérsia humilhada, a peste, a turbulência religiosa e a revolta de Nica ainda acontecem. No entanto, com um tesouro cheio e um exército intacto, o Império é capaz de recuperar deles muito mais rapidamente. Sem a guerra final romano-sassânida, os militares romanos mantêm todo o seu efetivo e as suas unidades de elite, permitindo-lhes talvez resistir à invasão árabe. Mesmo com essa vantagem, porém, a vitória romana contra os árabes não está garantida. Os primeiros exércitos islâmicos tinham um moral muito elevado, o que os tornava mais difíceis de quebrar, e as suas táticas revelaram-se notoriamente eficazes contra os exércitos romanos. Mais uma vez, porém, haveria uma resistência muito maior dos exércitos romano e persa, possivelmente acabando com o avanço árabe e prolongando o Império Romano. Além disso, se os romanos tivessem mantido o controle da rica província do Egito, teriam tido uma vantagem econômica a longo prazo e talvez até teriam preservado a Biblioteca de Alexandria. Podemos concluir então, que talvez, se Justiniano mantivesse seu exército no leste, sem atacar o ocidente, os romanos teriam um caminho melhor, e até mesmo teriam parado a invasão árabe. No entanto, é algo realmente difícil de prever, pois um acontecimento pequeno pode mudar toda a história. Olhando com o olhar de hoje,
podemos ver que Justiniano fez algumas escolhas erradas, mas ele não poderia ter adivinhado que em pouco mais de um século o seu império estaria lutando pela sua vida contra os exércitos islâmicos. É difícil dizer, porém, o que a conservação das suas forças poderia ter significado a longo prazo. Foi no reinado de Justiniano que a praga de Justiniano apareceu no Império do Oriente, com os mesmos efeitos devastadores que teria séculos mais tarde, com a peste negra. Se Justiniano tivesse mantido suas forças militares imobilizadas, muito possivelmente os mesmos soldados que morreram na recuperação do Ocidente teriam morrido pela peste. Se tivessem sobrevivido, porém, para produzir descendentes que continuariam o bom trabalho, então possivelmente teriam dado ao Império a vantagem na próxima batalha com a Pérsia. Se essa luta se tornasse decisiva mais rapidamente, a Pérsia e Constantinopla teriam sido muito mais fortes contra os invasores dos desertos áridos da Arábia. Ver com os olhos de hoje é muito fácil, mas talvez na época, Justiniano achou que seria a melhor escolha, principalmente para a moral, que a reunificação completa do Império Romano traria. Os territórios ocidentais do norte de África, Itália e partes de Espanha, que foram reconquistados pelos generais de Justiniano, pagaram-se principalmente a si próprios. Mark Vitor, em A Formação de Bizâncio, diz o seguinte: é quase certamente um erro considerar os territórios ocidentais simplesmente como uma desvantagem dispendiosa para o Império. A Sicília e a África eram províncias ricas que, após a sua conquista inicial, deveriam pelo menos ter se pago a si próprias. Na Espanha e nas ilhas do Mediterrâneo Ocidental, o compromisso romano era demasiado pequeno para representar um fardo sério. Na Itália, os danos causados pela Guerra de Conquista de mais de 20 anos, seguida pela invasão lombarda, fizeram com que qualquer atividade militar importante ali dependesse de tropas fornecidas às custas do leste. Contudo, se, como foi o caso, as autoridades imperiais se contentassem com o status quo e tivessem deixado de lado por enquanto qualquer ideia de se livrarem dos lombardos, então a Itália romana em 600 se pagava em grande parte. Contrariando os custos, os territórios ocidentais tornaram mais fácil para os imperadores romanos controlarem, ou pelo menos influenciar, o papado, forneceram uma fonte importante para os guerreiros germânicos servirem nos Balcãs e no leste, e aumentaram enormemente o prestígio imperial. As causas das terríveis perdas do Império no século VII estavam, em sua maioria, fora do controle de Justiniano. A peste justiniana, relatada pela primeira vez em 541, matou dezenas de milhares de civis, perturbou as atividades econômicas e teve efeitos graves tanto na economia como na vida urbana. A praga reapareceu periodicamente até o século VIII. Esta praga estava obviamente fora do controle de Justiniano, então ele não pode ser culpado por isso. A peste e o declínio da urbanização, bem como os gastos um tanto excessivos de Justiniano, causaram problemas com as finanças imperiais e com o pagamento das tropas. Deve-se notar que o imperador Maurício, de 582 a 602, foi deposto por seus soldados porque, na tentativa de economizar dinheiro, ordenou-lhes que permanecessem ao norte do Danúbio durante o inverno. Embora, como observado, os gastos de Justiniano tenham causado alguns problemas fiscais, quase 40 anos se passaram desde o fim de seu reinado, e, portanto, não é razoável atribuir-lhe a culpa pelos problemas financeiros do império neste período. Maurício foi mais frugal do que o necessário. As guerras civis e a instabilidade interna enfraqueceram o império e permitiram que os seus inimigos explorassem a sua fraqueza, eslavos e ávaros nos Balcãs e persas no Oriente. Nos três casos, a reconquista de Justiniano não desempenhou o papel crucial no declínio do império. Pode-se dizer que os gastos de Justiniano tiveram algum impacto negativo no império no curto prazo, mas os territórios ocidentais acabaram por se pagar, e, como mostra o reinado mais bem-sucedido de Maurício, apesar dos problemas econômicos, o exército imperial conseguiu obter vitórias tanto na Pérsia como nos Balcãs. O que se revelou fatal para o império foi a combinação de turbulência interna com invasões em múltiplas frentes. Resumindo, as conquistas de Justiniano, apesar de algumas dificuldades econômicas de curto prazo, não condenaram o império, pelo contrário, foi uma combinação de forças fora do seu controlo,
praga, desurbanização, erros dos seus sucessores e circunstâncias externas que causou o colapso do século VII. Deixem nos comentários suas opiniões sobre a expansão de Justiniano. Vocês acham que ela fez bem ou atrapalhou a continuidade do Império? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.